Bom, pessoal, alguém me mandou um vídeo, sabe? E eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo que foi enviado pra mim. O Bahia postou no perfil oficial deles algumas frases que eles consideram crime, como por exemplo, a frase "Você precisa encontrar Jesus" é considerada crime por eles. Segue o que eles disseram. Infelizmente, em pleno 2023, seja por falta de conhecimento ou por discriminação, a justificativa para casos de intolerância religiosa segue disfarçada de opinião. Mas esses tipos de frases... Então é o seguinte, essa frase, você precisa encontrar Jesus. Eu fiquei me questionando, essa frase, ela é teologicamente correta? Você chega para um sujeito qualquer, que ele professa uma outra religião, professa um outro Deus, ou deuses, ou mesmo ele é adepto da religião do ateísmo, e você fala para ele, você precisa encontrar Jesus. O governo da Bahia disse que é crime utilizar essa frase. Essa pessoa que está aí mostrando isso no vídeo, certamente é um cristão e está aí preocupado com o que o governo da Bahia disse. A minha resposta ao meu interlocutor com relação a esse vídeo foi a seguinte: por isso que a predestinação bíblica é a melhor interpretação. Na verdade, é algo explícito, tá? A predestinação, ela está bem explícita na Bíblia, mas eu coloquei assim, como se fosse uma interpretação do texto bíblico. É a única interpretação possível, pois ninguém vai de encontro a Jesus, é ele que busca o eleito. Então eu deixei claro aqui que é Jesus que busca o eleito. Essa conversa de acreditar que Jesus ama todo mundo é antibíblica, pois a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o fato de que a Bíblia não dá margem para crer no amor de Deus para com todos é a verdade de que muitos estão no inferno. O sacrifício de Jesus é eficaz apenas para os eleitos, pois a expiação conquistada na cruz foi para os eleitos, os que Deus ama. Se Deus amasse a todos, isso seria uma contradição, pois Deus amava os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele amava os primogênitos do Egito. Ele amava os que ele destruiu no dilúvio. O sacrifício de Cristo não foi por todos, senão todos seriam salvos. Todos seriam salvos. Se o sacrifício de Jesus fosse para todos, o inferno hoje estaria vazio. Mas se esse sacrifício tem eficácia, o tem para aqueles que são eleitos de Deus, e não para toda a humanidade. É uma coisa lógica, simplesmente lógico. Se são poucos que são salvos, é porque o sacrifício de Cristo na cruz é eficaz apenas para salvar esses poucos. É eficaz apenas para salvar esses poucos e não todos. Aí o meu interlocutor, tá, que é alguém que é liderança na igreja, respondeu assim: não acredito não nessa teoria. Aí colocou dos eleitos entre aspas, gente. E diz que é teoria, algo que está explícito na Bíblia. Agora virou teoria. Creio que o sacrifício foi para todos. Aí eu pergunto, se foi para todos, então por que você continua pregando o evangelho? Todos já são salvos, se foi eficaz para todos. Ah, não, é porque o ser humano pode resistir à graça de Deus. Aí agora vem outra excrescência teológica, tá, pessoal? Creio que o sacrifício foi para todos, mas o livre-arbítrio separa os que serão salvos e os não salvos. E essa pessoa ainda usa, serão salvos. Segundo essa ideia, o sacrifício de Jesus, embora seja eficaz para todos, a pessoa ainda não tem garantia da sua salvação. Isso se chama arminianismo. E o arminianismo tem destruído a cristandade. O arminianismo é uma doutrina amada por Roma. Os papistas romanistas amam essa doutrina. Agora, o que a reforma trouxe e resgatou foi a verdade a respeito da eleição. É por isso que nós vimos hoje tantas seitas, todas elas baseadas no arminianismo, porque deixaram de lado a predestinação. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Aí eu citei um versículo muito conhecido que as pessoas parecem que agora o que importa é a opinião delas, e não o texto explícito das Escrituras, que Jesus fala assim, eu mandei para a pessoa, né? Leia João 6,44. E que diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então eu pergunto, onde está o livre-arbítrio aí? Onde está o livre-arbítrio aí nesse versículo?
Porque diz assim, ninguém, quer dizer, nenhuma pessoa do gênero humano, tá, pode ir até Jesus se o Pai não levar essa pessoa até Jesus. Onde está aí o livre-arbítrio? Porque a Bíblia ensina que estamos mortos em delitos e pecados. A nossa natureza pecaminosa não permite que tenhamos vislumbres espirituais. A pessoa está morta, é um morto espiritual. E um morto não tem vontade. Onde está o livre-arbítrio de um morto? Ele tem alguma escolha? Jesus está falando aqui que ninguém pode ir até ele se o Pai que o enviou não trouxer ou não levar essa pessoa até ele. A escolha, então, é da pessoa? É isso aí que você está vendo nesse versículo? Eu pergunto, cadê o livre-arbítrio? A escolha aí é de Deus. Certo ou errado? Só tem uma resposta, tá? Então, não é opinião. Não depende de quem quer e de quem corre. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Segundo esse versículo, João 6,44, o arbítrio provém de Deus. O homem não possui essa falácia, essa ilusão chamada livre-arbítrio. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Mas aí as pessoas acham que isso é uma opinião. Agora a Bíblia, o texto bíblico virou opinião. Vocês estão vendo como a coisa está feia? Eles ficam criticando aquilo que o ímpio, eles ficam criticando e tentando desfazer aquilo que é da natureza do ímpio. É da natureza dos ímpios rejeitar a Deus. É da natureza deles. Para eles realmente é um crime você falar que a pessoa precisa ir a Jesus. Para eles é um crime. Para mim é um despautério teológico. Esse arminianismo traz vergonha para o Evangelho. Hoje os líderes cristãos estão apresentando Jesus como se ele estivesse com a cuia na mão, pedindo alguma coisa, necessitando de algo. Creia em mim, é que eu sou um coitadinho. Entende? Porque a soberania de Deus foi esfacelada. Deus é soberano, Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus não tem obrigação nenhuma com o ser humano. Ele quis, de sua própria vontade, eleger alguns para serem salvos, por misericórdia, e para que o Filho fosse glorificado. E a glória da salvação é toda de Deus. E também mostrei outro versículo para essa pessoa, tá? E o versículo que mandei foi Atos 13:48, que, como vocês podem ver aí na tela, diz o seguinte: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então eu fico pensando, quando a pessoa coloca aí, tá, entre aspas, a palavra eleitos, ela está desqualificando a Bíblia. Ou então não conhece mesmo o texto bíblico. Tá? São duas possibilidades. Aliás, isso aqui não cabe nenhuma interpretação. Está aí bem claro, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Em outra versão diz, todos os que estavam destinados para a vida eterna. Aí eu pergunto, existe aí alguma possibilidade de interpretação desse texto, contrariando o que ele diz expressamente? Eu acho que a resposta é clara. O outro versículo que enviei é esse, Filipenses 2,13, que diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, ou realizar, segundo a sua boa vontade. Deus que opera em vós, é o Espírito Santo que opera dentro da pessoa para que ela queira a salvação, para que ela ame a Jesus. Onde está aí o livre-arbítrio? Eu pergunto. Vocês conseguem ver algum sinal de livre-arbítrio aí nesse versículo? Bom, se conseguem, deixa aí nos comentários que eu quero saber que ginástica hermenêutica é essa, tá? E também diga, por favor, como você chegou a essa conclusão. Aí eu respondi assim, sabe? O adepto da teoria do livre-arbítrio, que isso é que é teoria, tá? A teoria decorre de você contradizer o texto expresso bíblico. Se eu tenho uma interpretação contrária ao texto expresso da Bíblia, isso pode ser chamado de teoria. Agora a pessoa fala aqui a teoria dos eleitos. Teoria dos eleitos? Como assim? Teoria dos eleitos. Então Deus está mentindo? Deus está brincando com as palavras?
O que também me impressionou é que o meu interlocutor, ele escreveu teoria dos eleitos e colocou eleitos entre aspas. Então as pessoas hoje, elas têm opinião, mas elas não creem na Bíblia, não creem nas Escrituras. Elas creem no que o guru delas fala. Tem um cara lá que é muito inteligente, ele chega, livre-arbítrio existe, predestinação é coisa do diabo, isso aí tá errado, e pronto, a pessoa acredita. Sendo que a Bíblia fala claramente que a predestinação decorre dos decretos de Deus, daquilo que Deus decretou na eternidade passada. Desse modo eu respondi assim: o adepto da teoria do livre-arbítrio crê que o homem não é totalmente depravado e que ele possui plena capacidade para ir a Cristo ao usar seu livre-arbítrio e que Deus aceitará essa pessoa por causa do exercício dessas habilidades. Então disse assim: note bem, dizer que o homem não é totalmente depravado significa afirmar que ele possui certa justiça própria, digna de merecer algo da parte de Deus. E a palavra afirma que a salvação é pela graça somente. Esse foi o grande resgate da reforma. E Roma, todas as outras seitas, seguem o arminianismo e acreditam nessa coisa ridícula chamada livre-arbítrio. Então nós podemos dizer que o adepto da teoria do livre-arbítrio crê que Deus o escolhe baseado na observação futura do uso desse mesmo livre-arbítrio para ser salvo, pois para ele, Deus elege um homem para a salvação sob a condição de que o livre-arbítrio previsto dessa pessoa escolha a Deus. Dizer que a eleição é condicionada de alguma forma pelo homem é promover a salvação pelas obras, que é uma coisa má e autojustificadora. E onde está a salvação pelas obras na Bíblia? A salvação é pela fé somente, do começo ao fim. Ou me engano, ou essas pessoas não são realmente reformadas. Eu me engano, ou o meu interlocutor, ou aqueles que afirmam haver livre-arbítrio, não são mesmo herdeiros da fé reformada. Como vocês puderam ver, perceber, o adepto ou os adeptos da teoria do livre-arbítrio, eles creem que Cristo morreu universalmente por toda a humanidade, sem exceção, e que depende do livre-arbítrio do homem tornar a morte de Cristo eficaz. Eles condicionam o poder de Deus à vontade humana. Então, o adepto da teoria do livre-arbítrio, ele crê que o homem pode resistir à vontade de Deus a qualquer hora, mediante vontade própria. Dizer que o pecador pode resistir ao chamado eficaz, interno e atrativo do Espírito de Deus, o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos, é dizer que o homem possui mais poder do que o próprio Deus. E é isso que eles estão ensinando. E é nisso que eles creem. Só que às vezes eles não sabem que creem desse modo. Eles acham apenas que é uma opinião. E desse modo negam as verdades explícitas nas Escrituras Sagradas. E o adepto ou os adeptos da teoria do livre-arbítrio, eles creem que são capazes, mediante seu livre-arbítrio, voltar as costas para Deus. E como resultado disso, eles podem perder a salvação, pois esse é o corolário ou a conclusão lógica desse pensamento. Porque o problema com esses adeptos dessa teoria do livre-arbítrio é que, antes de tudo, eles não entendem como a pessoa é salva, muito menos o tópico sobre a preservação ou perseverança do crente, perseverança do cristão. Eles imaginam serem alvos da salvação condicional, orientada por obras do princípio ao fim. E podemos falar aqui claramente, não é opinião, isso é bíblico. Os argumentos utilizados pelos adeptos da teoria do livre-arbítrio, da falsa religião, são mentiras de Satanás, opostas à verdade divina. Deus diz que somos justificados pelo sangue e pela justiça imputada de Jesus Cristo, o Senhor, a nós. O falso evangelho parece existir em excesso no mundo de hoje, pessoal? As afirmações e respostas do meu interlocutor são preocupantes. Mostra justamente isso, que o falso evangelho existe em excesso no mundo de hoje. Paulo disse em Gálatas 1:9, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema, seja maldito. Se Deus é absolutamente soberano e autor da salvação eterna,
Então, o livre-arbítrio é um mito? A palavra de Deus declara dessa forma. Se o adepto da teoria do livre-arbítrio está tão impressionado com seu livre-arbítrio, por que ele não o usa para parar de pecar? Você que crê nessa teoria do livre-arbítrio, pare de pecar. Mas todo dia você peca, seja por ação, por omissão, por pensamento. Todo dia você peca. Use o seu livre-arbítrio para parar de pecar de vez. Mas você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque você não possui livre-arbítrio. E Romanos 9,16 diz o seguinte: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Portanto, concluímos o seguinte, que toda a glória irá para Deus na salvação de uma pessoa ou não haverá salvação. Deus é zeloso de sua glória e não vai partilhá-la com nenhum adepto da teoria do livre-arbítrio. Jamais. Então eu respondi para o meu interlocutor. Eu disse assim: reflita, vale mais crer nas escrituras do que nossa teoria do livre-arbítrio, teoria queridinha da Roma papista de todas as seitas. Armínio, seu propagador, foi considerado herege pelo Sínodo de Dort, que criou o acróstico tulipe para lembrar que o homem, por causa do pecado, se encontra em total depravação. É eleito independentemente das obras, que o sacrifício de Cristo foi apenas pelos eleitos, o que preserva a soberania do decreto da eleição. Vale aqui inserir um parênteses. Quando a pessoa escreve teoria dos eleitos, chama de teoria, e ainda coloca eleitos entre aspas, sinceramente, como é possível? E a Bíblia fala sobre os eleitos de Deus. E essa palavra na Bíblia, essa palavra eleitos, ela não se encontra entre aspas, como se fosse uma coisa que não existe. E esse acróstico também nos traz a lembrança que a graça de Deus é irresistível ao coração do eleito, já que Deus o ressuscita da morte espiritual para que venha crer, e o eleito sempre vai perseverar e jamais vai perder a sua salvação. E a resposta que obtive foi a seguinte, Depois de escrever um texto baseado nas escrituras, a resposta foi que se nós não tivéssemos livre-arbítrio, não haveria na palavra: em teu nome expulsei demônios, curei, etc. E o Senhor dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Mas aí a pessoa está pegando um texto que fala de uma coisa para dizer outra. O próprio Senhor Jesus nos alertou a respeito do joio, que o inimigo semeia o joio. E o joio, atualmente hoje, no meio da cristandade, é esse tal de arminianismo. Então são essas pessoas que estarão lá, todos arminianos. Jesus vai falar para eles: eu nunca conheci vocês, porque vocês querem ser salvos, ou queriam ser salvos, através da obra de vocês, da falsa justiça, não deram glória a mim somente. E essa frase dita por Jesus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E essa frase se encontra em Mateus 7:22. Temos que entender que quando Jesus falou essas palavras, o ponto de vista dele não era a respeito da insuficiência da fé para a salvação, ou que as obras ou a fidelidade pactual ou a obediência também é necessária para alguém ser salvo. Se assim fosse, Jesus deveria ter dito algo como isto no verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós confiamos em Ti somente, nós tivemos fé em Ti somente e cremos na Bíblia e nas Suas palavras. Mas, com certeza, Jesus não diz nada desse tipo. Pelo contrário, ele relata que muitas pessoas vão aparecer diante dele no juízo e vão falar sobre as suas obras, não sobre sua fé. Essas pessoas, aqueles que apresentam as obras, serão excluídas do reino dos céus. E quem apresenta obras? Arminianos. Aí depois veio a pérola, mas respeito às opiniões diferentes. Então eu enviei Romanos 9, versículos 9 a 23, para a pessoa refletir. E a única resposta que tive foi o seguinte:
A questão é que a opinião que enviei para você não é opinião e nem é minha, é a palavra de Deus. O grande problema da cristandade atual é que não lê, não conhecem, por exemplo, a obra dos reformadores. Tem em mão aqui esse livro, Nascido Escravo, The Bondage of the Will, O Cativeiro da Vontade. Porque isso aqui foi uma controvérsia que ele teve com Erasmo, o grande humanista, que também acreditava nessa bobagem de livre-arbítrio. Então as pessoas que creem nisso, em livre-arbítrio, tá? E eu falo aqui sem medo de errar, é que as pessoas que pregam e acreditam nesse livre-arbítrio não estão pregando o verdadeiro evangelho. Para esses é que Jesus vai dizer: aparta-te de mim, não vos conheço, porque o que vocês estão pregando é humanismo puro. Isso é pecado diante de Deus. Chega a ser blasfêmia. Aqui, ó, a culpa universal da humanidade prova que o livre-arbítrio é falso. Erasmo ensinava que o homem tinha livre-arbítrio. Isso é a capacidade de escolher se seria ou não salvo. Isso é uma excrescência, povo. O que é isso? Lutero, então, ele disse a Erasmo que essa questão sobre o livre-arbítrio era o assunto mais importante da reforma. De fato, nós podemos ler aqui, ó. Lutero considerou a doutrina da escravidão da vontade como a pedra angular do evangelho e o verdadeiro alicerce da fé cristã. Em Nascido Escravo, um resumo da sua obra Suma, A Escravidão da Vontade, temos uma refutação clara e definitiva dos argumentos em favor do livre-arbítrio apresentados por Erasmo em sua defesa da posição humanista da Igreja Católica Romana. Então, se você continua a pregar essa mentira de livre-arbítrio, você não é herdeiro da fé reformada. Você é herdeiro da fé papista, da fé idólatra. Vou ler então aqui para vocês o argumento número 1 que ele coloca nesse livro, tá? Argumento 1. A culpa universal da humanidade prova que o livre-arbítrio é falso. Em Romanos 1,18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se todos os homens possuem livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se daí que o livre-arbítrio os está conduzindo a uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Portanto, em que o poder do livre-arbítrio os está ajudando a fazer o que é certo? Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto os deixa sob a ira de Deus. Algumas pessoas, no entanto, acusam-me de não seguir bem de perto a Paulo. Eles afirmam que as palavras dele contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça não significam que todos os seres humanos, sem exceção, estão culpados aos olhos de Deus. Eles argumentam que o texto dá a entender que algumas pessoas não detêm a verdade pela injustiça. Entretanto, Paulo estava usando uma construção de frase tipicamente hebraica, que não deixa dúvida de que ele se referia à impiedade de todos os homens. Além do mais, notemos o que Paulo escreveu imediatamente antes dessas palavras. No versículo 16, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto significa que não fosse o poder de Deus conferido através do Evangelho, ninguém teria forças em si mesmo para voltar-se para Deus. Paulo prossegue asseverando que isso tem aplicação tanto aos judeus quanto aos gentios. Os judeus conheciam as leis divinas em seus mínimos detalhes, mas isto não os poupou de estarem debaixo da ira de Deus. Os gentios desfrutavam de admiráveis benefícios culturais, mas isto em nada os aproximava de Deus. Havia judeus e gentios que muito se esforçavam por acertar sua situação diante de Deus, mas, apesar de todas as suas vantagens e de seu livre arbítrio, eles fracassaram totalmente. Paulo não hesitou em condenar a todos eles. Observemos igualmente que no versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela. Assim, Deus mostra sua retidão aos homens, mas ele não é um tolo. Se os homens não precisassem da ajuda divina,
ele não desperdiçaria o seu tempo prestando-lhes tal ajuda. A conversão de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até ela e vence-lhe a ignorância ao revelar-lhe a verdade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderia ser salvo. Ninguém, durante toda a história humana, concebeu por si mesmo a realidade da ira de Deus, conforme ela nos é ensinada nas Escrituras. Ninguém jamais sonhou em estabelecer a paz com Deus por intermédio da vida e da obra de um Salvador singular, o homem-Deus Jesus Cristo. De fato, o que ocorre é que os judeus rejeitaram a Cristo, apesar de todo o ensino que lhes foi ministrado por seus profetas. Parece que a justiça própria alcançada por alguns judeus ou gentios os levou a deixarem de buscar a justiça divina através da fé, para fazerem as coisas à sua própria maneira. Portanto, quanto mais o livre-arbítrio se esforça, tanto piores tornam-se as coisas. Não existe um terceiro grupo de pessoas que se situe em algum ponto entre os crentes e os incrédulos. Um grupo de homens capazes de salvarem-se a si mesmos. Judeus e gentios constituem a totalidade da humanidade e todos eles estão debaixo da ira de Deus. Ninguém tem a capacidade de voltar-se para Deus. Deus precisa tomar a iniciativa e revelar-se a eles. Se fosse possível descobrir a verdade por meio do livre-arbítrio, certamente algum judeu em algum lugar tê-lo-ia feito. Os mais elevados raciocínios dos gentios e os mais intensos esforços dos melhores dentre os judeus não conseguiram aproximá-los nem um pouco sequer da fé em Cristo. Eles eram pecadores condenados juntamente com todos os demais homens. Ora, se todos os homens são possuidores de livre-arbítrio, todos os homens são culpados e estão condenados, então esse suposto livre-arbítrio é impotente para conduzi-los à fé em Cristo. Por conseguinte, a vontade dos homens, afinal, não é livre.